Boa noite, meus caros. Nós vamos, como já tentamos em outras ocasiões, conversar um pouco e convidar todos nós a pensarmos em nós mesmos, na nossa própria condição de espíritos, na nossa própria condição de pessoas que têm ainda uma etapa muito grande, variada para cada um, mas muito grande para todos, de possibilidades de mudança, melhoria, procura e alcance da própria felicidade. E vamos ver em que e como a doutrina espírita pode nos ajudar nessa tarefa de uma vida inteira. Nós todos sabemos que a base da nossa civilização, né, nessa parte do mundo, né, em que nós vivemos, ela vem através da igreja especialmente, mas ela vem lá do primeiro conhecimento que foi bem organizado pelos judeus, né? A Bíblia é, quem sabe, o livro mais fundamental para demonstrar o que nós somos hoje e como é que nós pensamos a respeito de nós mesmos. E aí, se me permite, eu vou fazer uma pequena leitura da parte inicial do livro do Gênesis, que fala da origem do mundo e da humanidade. E nesta edição aqui, coleção pastoral da editora Paulus, tem a seguinte tradução: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Aí Deus disse que exista a luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, chamou o dia e chamou a luz das trevas, chamou a luz dia e as trevas noite. E assim vai seguindo em vários itens, e até um determinado momento que diz o seguinte, que depois de ter relatado a criação das estrelas, a criação da água, a separação da água e da terra, a criação dos seres vivos, aí diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou, e os criou homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra. Dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. E Deus disse: vejam, eu entrego a vocês todas as ervas que produzem semente e que estão sobre toda a terra, e todas as árvores que há frutos que dão semente. Tudo isso será alimento para vocês. E assim se fez, e Deus viu o que havia feito e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, foi o sexto dia. Concluído isso, Deus no sétimo dia descansa. Todos nós sabemos, né? Hoje todas as pessoas sabem, todos os que já pensaram um pouquinho a respeito, que esse relato aqui é uma alegoria. Era no tempo que nós não tínhamos, nós, a humanidade inteira, não tínhamos a menor condição de imaginar uma coisa diferente. Então, alguém contou assim, e lido como uma obra literária, a gente acha bonito, né? É poético, né? Mas acontece que há 5.000 anos a humanidade vem vivendo com esta ideia. Durante 3.000 anos, os judeus, que era o livro sagrado deles, e se matavam, né, por discutir qualquer vírgula a respeito. Há 2.000 anos atrás, depois da passagem de Jesus sobre a terra, a herança judaica se incorporou no cristianismo, que as igrejas mantiveram, felizmente, até hoje. Mas nós, a humanidade, nós todos, ao longo de diversas encarnações, nós fomos mantendo este conhecimento aqui como um norte para todos nós. E ainda bem, né, que nós temos este norte, porque, na verdade, a Bíblia, com toda essa descrição que ela faz desses processos todos, ela tem um fundamento moral extremamente valioso, né? É o que permitiu, sem dúvida nenhuma, com que nós cheguemos até agora, o ano terceiro milênio, né?
passado do ano 2000 com um sentido moral muito bem desenvolvido. O cristianismo adotou todo o conteúdo moral do judaísmo e é o que tem sido fonte de progresso. Mas, visto por outro lado esse tipo de definição, né, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ora, o que isso tem induzido? Eu estou convencido disso pelo que eu tenho pensado a respeito e pelo que eu tenho lido. Ao longo dos séculos, esta afirmação, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele está dizendo que Deus nos criou prontos. Estagnado, está feito. Deus criou como ele, a imagem e semelhança dele, e está tudo resolvido. As igrejas, infelizmente a grande maioria delas, nunca nenhuma delas incentivou a população a estudar e discutir o significado das palavras da Bíblia. Era e bastava que cada um lesse, quem sabe até decorasse o que estava escrito, e a partir daí tentasse viver como essas palavras escritas há 5.000 anos. Ora, no momento que diz que nós somos prontos, né? Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e deu a terra para eles, não há mais razão de mudança. Nos Estados Unidos, uma região no interior dos Estados Unidos, bastante grande, vários estados, onde a Bíblia é extremamente cultuada por grande maioria da população. Lá há um movimento que já existiu em vários anos e agora está retomando com muita força, proibindo que nas escolas os professores ensinem que, de fato, houve aqueles animais pré-históricos, que houve um homem pré-histórico, que houve os dinossauros. Eles estão querendo discutir, porque como a Bíblia diz que Deus criou os animais do jeito que estão e o homem do jeito que está, eles não podem se falar em evolução lá. Eu acho que não vai dar muito certo, mas você vê que hoje ainda, ano 2014, se discute ainda essa ideia. A doutrina espírita, sem dúvida nenhuma, graças à clarividência, graças à inteligência muito mais bem desenvolvida do mundo espiritual, ela nos foi dada 150 anos atrás, quando já havia condições na humanidade de pensar, isolado de uma palavra religiosa que não podia ser discutida nem sequer comentada, simplesmente obedecida de modo cego. A doutrina espírita vem à humanidade no momento em que nós já sabíamos o que era ciência, já sabíamos pensar a respeito da filosofia e sabendo que a religião era só um dos pontos de apoio para o progresso da humanidade e não mais o fundamento de tudo, como foi no passado, quando éramos ainda limitados no nosso pensamento. A doutrina espírita, no livro dos Espíritos, na segunda parte dele, no capítulo 1, Kardec faz a indagação ao mundo espiritual que se comunica com ele. Que definição se pode dar dos espíritos? E a resposta do mundo espiritual pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. E depois, na sequência, nos ensinam, esses autores do mundo espiritual, nos ensinam que cada um de nós, criado como espírito, recebe uma missão periódica de encarnar num corpo físico e viver num dos mundos do universo, e nós estamos num deles, aqui definidos, aqui na Terra, com uma finalidade muito específica. Nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes. Essa é a expressão que o mundo espiritual usa. Uma expressão extremamente linda e poética. Fomos criados simples e ignorantes, sem saber nada, sem malícia nenhuma, não soltos no mundo, mas colocados no mundo com uma finalidade. E eles nos ensinam também que, tendo sido criados desta maneira, simples e ignorantes, nós temos um destino traçado. Não um caminho de chegar lá, mas um ponto de chegada definitivo.
que nós todos nos aproximaremos o máximo possível de Deus, do Criador. E eles dizem, e este momento da aproximação de cada espírito do Criador vai ser um momento de mais absoluta felicidade para cada um deles. Prosseguem dizendo, ao longo de todos os 5 livros da codificação espírita e de milhares de livros que foram escritos depois, trazendo informações do mundo espiritual, que os espíritos, quanto mais evoluídos, quanto mais eles conhecem das coisas materiais, da ciência, do meio ambiente, como a Nara muito disse aqui, alguns tempo atrás nós jogávamos o lixo em qualquer lugar e ninguém sequer pensava nisso. Hoje nós sabemos que isso é um erro. Nós vamos evoluindo, vamos melhorando o nosso conhecimento e quanto mais melhoramos o nosso conhecimento a respeito das coisas da matéria, melhor nós vivemos materialmente. E ao mesmo tempo, quanto mais nós conhecemos a respeito da nossa realidade espiritual, mais condições de ter uma vida já um pouco mais feliz, dela nos aproximamos. Na verdade, dizem os espíritos, comentando a nossa evolução de pensamento e de entendimento sobre a realidade, eles dizem o seguinte, que a própria ideia de pecado, no movimento espírita, no conceito espírita de vida, ele não existe. Pecado, aquela ação deliberada contra uma lei divina. Não existe pecado. O que existe, sim, é a ignorância de cada pessoa, que por ser ignorante, por não entender a lei divina, descumpre-a. E sequer merece punição por isso. As igrejas todas, infelizmente, que se cristalizaram na palavra da Bíblia, entenderam a ideia do pecado, criaram a ideia de inferno, a ideia de céu, e dizendo que aquele que descumpre uma lei divina vai para o inferno. E se o ser humano fosse criado estático do jeito que indica aquela primeira leitura da Bíblia, sem dúvida nenhuma, ele não se modifica nunca, então ele vai ter que passar realmente ou para um céu ou para o inferno. Há 150 anos atrás, só que nós recebemos a informação que não era assim, que na verdade Jesus nunca disse isso quando aqui esteve e que agora a gente precisa interpretar as palavras dele. Ele jamais renegou a Bíblia, óbvio, ele nunca ia renegar a própria história dele, né? Mas ele disse que ele veio trazer novas informações para que nós possamos entender o nosso relacionamento com o Criador. Essa foi a missão declarada de Jesus aqui. E o movimento espírita vem agora nos lembrar exatamente isso. Vamos resgatar tudo aquilo que Jesus nos disse, tudo aquilo que ele nos ensinou, mas começar a viver este pensamento, essa ideia, e a partir daí nós vamos nos modificando aceleradamente. É evidente que ninguém de nós aqui teria condição de afirmar, mas é muito provável, né, que alguns de nós aqui, quem sabe se não todos, já estivéssemos lá na época em que foi escrita a Bíblia, nós já estivéssemos vivendo aqui em alguma das nossas encarnações neste mundo, ou próximo dela. É quase que impossível avaliar o que foi a mudança de mentalidade da humanidade no tempo que escreveu a Bíblia para hoje. Hoje, inclusive, não falo aqui de nós, que estamos aqui procurando uma informação, procurando um caminho, mas hoje, para grande parte da nossa sociedade, falar até em ideia de criação divina, fora aqueles momentos que as pessoas vão na sua igreja, no seu templo, seria recebido quase com uma risada. Ninguém pensa mais nisso. Isso é dado como uma obrigação social de frequentar uma igreja ou aquela outra igreja e deixa este assunto para depois. A maior parte da sociedade está pensando desse jeito. Nós, no movimento espírita, estamos fazendo um esforço para que isso seja modificado. Para que nós possamos entender com mais firmeza qual é o nosso papel na criação. Nós, ao contrário do que diz a Bíblia, nós temos que entender que nós somos, como essa definição do Livro dos Espíritos, nós somos a parte inteligente da criação.
nós, por inteligentes, nós temos sempre algo a aprender. E cada um de nós aqui pode fazer um breve esforço de 2 segundos e pensar em si próprio no início desse ano. E quanto diferente é hoje do que foi no início do ano. Quanto nós hoje somos diferentes do que éramos há 2, 3, há 4, há 10, há 20 anos atrás. Diferentes não só fisicamente, isso é uma consequência da pura matéria, mas diferentes em pensamento, em capacidade de entendimento das coisas da própria vida. Tanto das questões de vida na família, no local de trabalho, no relacionamento com as pessoas. E de novo, vou lembrar, esse trabalho que a Nara apresenta aqui no início, falar em questões ambientais há 30 anos atrás, era coisa de gente doida que não tinha o que fazer. Hoje, as crianças nas escolas estão ensinando os pais, depois, quando voltam para casa, dizendo que isso é extremamente importante. E todos nós sabemos disso porque nós, como espíritas, já estamos sabendo que a reencarnação é um fato concreto, não é uma crença de alguém, não. É um fato concreto que se demonstra claramente. Então, este mesmo mundo que nós, se não tivermos cuidados ambientais, estaremos destruindo, será um mundo que nós vamos ter que viver daqui a algum tempo. Na próxima ou nas encarnações seguintes. O que isso nos faz pensar como espíritas? Nós temos que mudar os nossos hábitos. E a mudança de hábito para o espírita, ela vai valer. Desde a ideia de não jogar uma garrafa PET no lixo comum, porque está ajudando a deteriorar o ambiente, como também modificar as nossas atitudes no relacionamento com as outras pessoas. Este é o processo de verdadeira evolução do ser humano. Nós mudamos muito nos últimos anos, no último século. O governo federal publica uma estatística extremamente importante para a gente entender o nosso processo de mudança. Há 100 anos atrás, praticamente metade da população adulta brasileira não sabia ler e escrever. Hoje, é menos de 5%. A mudança que houve na capacidade de entendimento de cada um de nós, pelo simples fato de saber ler e escrever, poder entender uma informação, poder ler uma revista, um livro, um jornal, poder conversar a respeito de um assunto que a gente só pensava antes, houve uma mudança extraordinária no pensamento de cada um. Mas está faltando, sem dúvida nenhuma, e isto o mundo espiritual está sempre nos advertindo, está faltando acelerar esta evolução. Acelerar a mudança de comportamento. Nós, se pararmos algum tempo, olhando um jornal, olhando um noticiário de televisão, noticiário de rádio, nós vemos que com toda a tecnologia que nos é dada, com todo o conhecimento científico que nós temos, com todo o progresso material que a nossa população vive hoje, ainda nos falta uma caminhada muito grande em termos morais, em termos de comportamento para com o próximo. Nós passamos hoje, na nossa humanidade, por alguns flagelos que há 2000 anos atrás, no tempo de Cristo, também existia. Doença, e algumas doenças absolutamente evitáveis por comportamento das pessoas. Fome, miséria de muita gente, guerra, morte, destruição. Mas durante 2000 anos nós temos presentes, cada um de nós, através das várias igrejas, das várias religiões que se formaram nesse período, que Jesus, que veio com o papel de lembrar que Deus existe, que é um Deus amoroso, que se preocupa com cada um de nós, ele veio nos lembrar que nós devíamos mudar o comportamento. A grande frase dele, né? Vai e não tornes a pecar. É este o pensamento dele e é essa a grande recomendação. Vai e não torna a pecar significa continua a própria vida e muda o teu comportamento. E é esse o nosso papel. Nosso sentido de seres em evolução, que é o que o Espiritismo nos ensina,
é que nós devemos pensar na nossa própria vida, cada um de nós, pensar naquele ponto, às vezes um ponto bem singelo, bem pequeno, e às vezes é um pouco maior, mas para cada um diferente, o que hoje nos infelicita? O que hoje nos incomoda? O que hoje não deixa que nós encaremos a vida com absoluta alegria todos os dias da semana e todos os dias do ano? Cada pessoa na face da Terra, hoje, passa por momentos de tristeza, às vezes de angústia, às vezes de sofrimento, variado, em grau variado. Significa que tem alguma coisa ainda na vida que não está perfeitamente de acordo. É alguma coisa que precisa ser modificada. E este é o grande convite do cristianismo, a grande lembrança do Espiritismo para cada um de nós. Precisamos modificar os nossos comportamentos. Não simplesmente obedecendo como foi adequado há 5.000 anos atrás, na época da feitura da Bíblia. Estabelecer uma série de ordens, uma série de mandamentos. O mandamento hoje é muito mais amplo, muito mais simples, ao mesmo tempo, quem sabe, muito mais difícil de ser cumprido. O mandamento é que nos amemos uns aos outros. Simples assim. Nas palavras específicas de Jesus, começar a partir de agora, a partir do momento que a gente toma consciência disso, começar a agir com o próximo da mesma maneira que gostaria que ele agisse conosco. Nada mais do que isso. Não precisamos fazer oferendas, não precisamos fazer sacrifícios, não precisamos fazer práticas exteriores nenhuma. A única necessidade é mudar o comportamento íntimo e tratar o próximo como gostaríamos de ser tratados. Sem dúvida nenhuma que quem se lança numa empreitada dessa está enfrentando um caminho de, eu não diria de extrema dificuldade, mas de muito esforço para chegar lá. Porque nós não podemos esquecer, gente, ninguém de nós sabe a sua própria história. História, quando eu falo na própria história, é a história das vidas anteriores, das encarnações anteriores. Mas cada um de nós já transitou neste mundo aqui diversas vezes, muitas vezes. Quem sabe um número incontável de vezes que nós vivemos aqui neste mesmo planeta, encarnados em corpos diferentes. Em cada uma dessas ocasiões nós tivemos comportamentos diferentes. Alguns aceleradamente entendendo o seu papel e a sua parentela, o fato de ser irmãos uns dos outros. E tratou o outro de modo adequado, de modo solidário, de modo carinhoso, de modo respeitoso. E aí foi avançando, avançando. E nós temos na nossa própria história exemplos imensos de pessoas boníssimas, extremamente felizes e dedicadas ao próximo. Outros de nós não souberam aproveitar tanto assim cada uma das experiências que teve. Então, cada um de nós, no momento de fazer um exame de consciência, cada um de nós examinando a si próprio, vai notar que nós temos, todos nós, em grau variado, alguma coisa a ser modificada nos nossos comportamentos diários, nos nossos pensamentos diários, nas nossas práticas do dia a dia. Cada um de nós, e só cada um de nós, pode olhar para dentro de si próprio e examinar tudo isso. E o grande convite, não só do movimento espírita, não só da doutrina espírita, mas é o próprio convite do Cristo, é exatamente esse. Que nós olhemos para dentro de nós mesmos, mas de um modo bem isento, com um modo de mais absoluta honestidade. E aí nós vamos encontrar uma quantidade grande, sem dúvida grande, e variada para cada um, de virtudes. Nós já somos pessoas muito boas comparado ao que fomos no passado. Mas seguramente há ainda muito, muito, muito a ser reformado, muito a evoluir. Eu faço uma brincadeira sempre nos nossos grupos de estudo aqui, quando alguém lembra disso, eu gostaria de saber o que eu fui no passado, numa vida anterior.
Eu sempre faço a seguinte brincadeira que divido com todos aqui porque é muito fácil. Tá? Eu pergunto assim, hoje tu gosta de mentir? Normalmente a pessoa diz, não gosto de mentir. Até um mais claro diz assim, eventualmente até eu dou uma mentirinha, né? Mas eu não faço isso por prazer. Eu disse, então já está aí o que foste no passado. Uma pessoa que gostava de mentir, porque hoje já não gosta mais, está melhorando. Tá? E é dessa forma que eu acho que é mais fácil de nós examinarmos, cada um de nós, o nosso caminho de evolução, o nosso caminho de elevação. Se nós pararmos para pensar na nossa personalidade, naquilo que nós gostamos de fazer, em relação ao próximo, evidentemente. Aquilo que não gostamos de fazer, nós já sabemos onde é que nós estamos evoluindo. Tudo aquilo que prejudica o próximo e que nós não fazemos mais com prazer, tá, foram experiências vitoriosas que nós tivemos. É o caminho da nossa evolução. Aquilo que ainda fazemos, às vezes até com prazer, outras vezes só porque são circunstâncias, e que eventualmente pode prejudicar o próximo, são etapas a serem modificadas e conquistadas. Quem ainda mente e sente um certo prazer na mentira, tá, já está tendo um alerta aí, um sinal vermelho. Eu tenho que parar de ser mentiroso. Tá? Quem ainda tem dificuldade de ser solidário com aquele que sofre, tem um grande convite aí. Faça um esforço e aprenda a trabalhar a sua solidariedade, enxergar naquele que sofre, por mais aparentemente merecedor que ele seja do sofrimento, mas enxergar nele como um irmão que um dia também vai chegar num ponto de absoluta elevação e felicidade. Este é o nosso papel nesta vida. Modificarmos nós mesmos, o nosso comportamento, o nosso pensamento, a nossa ideia de vida. E neste esforço pessoal, constante, mas firme de modificação, nós vamos aumentando a nossa bagagem de felicidade na vida diária e em expectativas de futuro. De um ambiente, não físico só, mas um ambiente moral cada vez mais adequado, que cada vez nos impulsiona mais próximo do Criador, mais próximo da felicidade. Na verdade, gente, isto que eu estou dizendo aqui agora não é novidade nenhuma. Isto foi dito por Jesus há 2000 anos atrás. Só que ele disse numa linguagem que nós ainda, crianças espirituais, tivemos muita dificuldade de entender. O trabalho do movimento espírita, o trabalho da doutrina espírita, dessa quantidade imensa de espíritos que se comunicam conosco todos os dias, a todo momento, no mundo inteiro, o mundo espiritual está falando isso. O trabalho deles e a disposição deles é lembrar a cada um de nós da excelência da mensagem de Jesus. E lembrar também, ao mesmo tempo, que cada um de nós, com um pequeno esforço, dá um salto imenso em direção a esse futuro glorioso, que é o que espera toda a humanidade. Se nós tivermos dificuldades para pensar nisso, em questões de vida moral, eu faço um convite, que a gente comece pensando nisso que a Nara nos sugeriu. Pensar em cuidar do nosso ambiente aqui, físico, de uma maneira mais responsável e mais respeitável. Porque quem cuida do ambiente onde vive, acaba cuidando naturalmente das pessoas que vivem no ambiente. Muito obrigado, que a paz de Jesus permaneça conosco.